Olá, desejo que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, amém? Hoje mais uma semana iniciando e nós vamos de palavra de fé, amém? Hoje eu quero falar um pouco de um homem que eu gostei muito de aprender um pouco mais sobre ele e com ele. E eu tenho certeza que ele vai nos trazer uma mensagem muito importante para esta nossa semana. Perplexo com a destruição da sua nação, Abacuque percebeu que sua fé havia enfraquecido. E já no capítulo 1 do livro de Abacuque, no versículo 2, ele faz a sua primeira declaração dizendo: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Abacuque começou a duvidar do caráter imutável do Senhor. Ele perguntava: por que Deus não age? Por que Deus não faz algo? E talvez você, mediante a tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando nesses dias, há muitos dias, não é verdade? Talvez como tem andado a sua vida, com os problemas que você tem enfrentado, assim como Abacuque, você também tem questionado a Deus. Você também tem perguntado coisas para Deus, feito questionamentos que tem dentro do seu coração e que você não consegue entender. Nós passamos por esses momentos de dúvida e de questionamentos. Eu já passei muitas vezes por estes períodos de questionamentos a Deus, de perguntar por quê, Senhor? Por que estou passando por essa luta? Por que as coisas estão dessa maneira? E Abacuque, ele teve este momento de questionar a Deus por várias coisas que estavam acontecendo. E assim, a sua fé também tem se enfraquecido. Assim como a fé de Abacuque se enfraqueceu, talvez a sua fé também esteja enfraquecida nesses dias de luta, dias de dor, dias de não entender o porquê das coisas estarem acontecendo. Mas Abacuque, mesmo se achando confuso e aflito, ele não se afastou de Deus. E no capítulo 2, do versículo 1, no versículo 1, ele diz assim: Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Mesmo questionando a bondade, a sabedoria de Deus, ele pediu esperança e respostas ao Senhor. Ele tomou posição e aguardou. Se colocou na torre de vigia. Essa torre, na verdade, não é uma torre realmente, ela é uma torre no sentido figurado, né? Quando Abacuque ele diz isso, eu creio que ele estava se colocando no seu lugar seguro, lugar secreto, lugar de intimidade com Deus, em oração, aguardando ouvir realmente a voz do Senhor no seu momento de oração. Ele decidiu aguardar uma resposta do Senhor ao invés de só ficar questionando. Então aí ele diz: Senhor, eu vou me colocar na minha torre de vigia e vou esperar o que o Senhor vai me dizer. E é aí que Deus ele fala com Abacuque, acalmando o seu coração e o fazendo enxergar a sua bondade e soberania. Ele descansou em Deus naquele momento e aprendeu que aquele que coloca a sua fé em Deus resistirá até o fim, pois o justo viverá pela fé. Ele era um homem com dúvidas sinceras, que passou por provações e aprendeu a esperar em Deus em meio às dificuldades. Ele termina o seu livro com uma linda declaração de fé e de alegria, nascida das provações e dos problemas. Abacuque ele aprendeu que o medo transforma-se em fé quando dependemos totalmente de Deus. E ali no final, então, ele faz uma oração muito linda, que eu creio que é uma oração que todos nós devemos de fazer. Mas o segredo dessa palavra, ela está no esperar em Deus, esperar ouvir a voz do Senhor. Então é esta mensagem que eu quero te deixar para esta semana.
em meio a todas as dúvidas e os questionamentos que você tem vivido. Se coloque na torre de vigia. Faça como Abacuque, aguarde ouvir a voz do Senhor. Abra o seu coração nesta semana e aguarde que Deus vai falar com você. Eu creio que já está falando hoje. Está falando comigo, está falando contigo que está aí me ouvindo. Deus, Ele quer às vezes que nós tenhamos um pouco mais de paciência e saibamos aguardar o momento certo que Ele vai falar com cada um de nós. Abacuque fez isso. Ele passava por um momento terrível, né? Ele questionava demais a Deus e precisava de respostas. E no momento que ele se colocou e parou de questionar o Senhor, Deus veio e falou com ele, acalmando o seu coração. E assim Deus fará com cada um de nós. Deus falará com cada um de nós dentro dos nossos questionamentos. Seja o que for que hoje você aguarda do Senhor, a resposta que você aguarda do Senhor, creia que hoje, a partir de hoje, você se colocando na torre de vigia, se colocando nesse momento de intimidade, nesse momento de entrega, de oração com o Senhor, você vai ouvir a voz de Deus e Deus vai falar com você. E nós até oramos, mas ficamos muitas vezes contendendo com Deus e ainda continuamos questionando. Então eu te digo, é um momento de parar de questionar, agora é um momento de ouvir a voz do Senhor. É um momento de nós irmos para a nossa torre de vigia, de esperar Deus falar e compreender o que Ele está dizendo. E quando nós entendemos e paramos de questionar, nós podemos dizer como Abacuque, ele disse, ali no final da sua oração, no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele faz uma das orações mais lindas que nós temos na palavra de Deus, que já virou canção e que nós cantamos muitas vezes, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Então que hoje nós possamos fazer esta oração, que nós possamos entregar ao Senhor todos os nossos questionamentos, os nossos porquês, todas as nossas dúvidas e aprender a descansar no Senhor e poder dizer assim como Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu não veja as coisas se movimentarem, ainda que eu não veja uma esperança, eu me alegro no Deus da minha salvação, porque eu sei que o meu Deus, Ele é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, Ele me faz andar em lugares altos. Então tenha fé nesta semana, tenha fé que Deus vai falar contigo, que Deus vai te dar uma resposta e você vai conseguir descansar no Senhor e vai poder fazer também esta oração. Mas só faz esta oração quem realmente confia no Senhor e que vai ouvir a sua voz. Afine hoje os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor falando de pertinho com você. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve, que toda semana Deus tem uma palavra de fé para o seu coração. Se você conhece alguém que está questionando a Deus, está precisando de respostas, envie este vídeo que Deus vai falar com muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Deus abençoe uma semana de vitórias em nome de Jesus.